investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. O entrevistado desta semana é um jovem empreendedor que assumiu a missão de trazer sangue novo ao mercado de capitais. Em apenas 15 anos de carreira, Daniel Magalhães construiu uma trajetória impressionante no setor financeiro, com passagens pela RB Capital, originária da área de securitização e investimentos imobiliários da Rio Bravo, e a Vortex, especializada em serviços fiduciários para os mercados financeiro e de capitais. Além da atuação como executivo no mundo financeiro, Daniel participa ativamente do ecossistema de startups como mentor, board advisor, investidor anjo e investidor através de fundos de venture capital, como a Dome Invest, Fisher Venture Builder e North Ventures. Com todo este repertório, decidiu empreender e há 2 anos e meio fundou, com o sócio Ivo Cos, a Virgo, uma empresa de tecnologia para o mercado de capitais, com o propósito inicial de construir uma plataforma integrada de soluções financeiras para médias empresas e projetos que carecem de produtos financeiros desenhados às suas necessidades. Daniel está enfrentando o desafio de construir um novo mercado com muito foco e resiliência. O resultado tem sido um crescimento exponencial que atraiu ninguém menos que a XP, que ingressou no negócio e ajudou a injetar capital para, entre outros projetos, viabilizar o investimento e aquisição de startups estratégicas para a evolução do negócio da Virgo através do seu braço de Corporate Venture. Confira os principais trechos da entrevista. Muito bacana estar aqui, ter acompanhado esse seu movimento de trazer mais conteúdo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo dividir um pouquinho da minha história, da história da Virgo, e o que nos trouxe até aqui, o que nos leva daqui para frente. O que te trouxe até aqui, primeiro na Exec, depois na Virgo, né? Conta essa tua jornada que te trouxe até aqui. Basicamente, eu trabalhei em 3 lugares. Eu tive uma grande jornada de 12 anos, dos meus 20 aos meus 32 anos, numa empresa que chamava RB Capital. E a Rio Bravo, então, que era onde estava o começo da RB Capital, me deu essa oportunidade de começar, como sempre, pelo back-office. Eu comecei no back-office da securitizadora, depois eu passei pelo back-office da área de investimentos imobiliários, depois eu passei pela área de estruturação de operações de crédito e fundos, depois eu fui para a área comercial, abri o escritório no Rio de Janeiro, abri escritório no Nordeste, liderei o time de investment banking da companhia, ajudei a montar a asset, ajudei a montar a corretora e crescer esses negócios dentro da companhia. Em 2013, né, então 5 anos depois que eu tinha entrado na companhia, me tornei sócio, e aí em 2015, junto com os meus sócios minoritários, a gente fez um movimento de trazer um sócio estrangeiro para comprar o private equity e a gente ter uma outra dinâmica da companhia. Então, a gente fez uma proposta para os controladores em 2015, de compra conjunta com esse sócio da companhia. Em 2016, a gente concluiu a transação e passamos a ter 60% da companhia na mão de uma empresa japonesa, listada na bolsa, super institucionalizada, que era a Oryx Corporation, e 40% na mão de eu e os meus sócios, nós 10 sócios executivos da companhia, e aí fiquei ainda dentro da RB Capital, como membro do comitê de investimento, participando do desenvolvimento dos negócios até 2019. Os investidores que hoje estão com a gente aqui na Virgo, eles veem isso, que esses 12 anos trouxeram um repertório de experiências para que todo o ciclo de uma companhia, toda a institucionalização, toda a organização que a gente precisa para estar sempre em compliance, em diligência e organizados, fossem coisas que, junto com o meu perfil um pouco mais militar, esportista e super certinho, fizessem com que a gente tivesse na Virgo a aceleração, né, e as peças e os movimentos para que a gente pudesse ter chegado tão rápido. Então, em 2019, eu vendi a minha participação, decidi sair,
da RB Capital, vendi a minha participação em abril de 2019. Desde 2017, eu já vinha investindo em startups, direta e indiretamente. Então, eu participo do primeiro fundo da Doma, eu participo como mantenedor da Fisher, que é uma venture builder, eu participo de um veículo chamado Norte, que investe em companhias no Brasil, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, e eu tenho um portfólio também na pessoa física. E essa inspiração de ver grandes empreendedores assumindo os grandes riscos e querendo mudar e resolver grandes problemas, junto com uma história muito grande e de razoável sucesso da RB Capital, que me ensinou muita coisa, eu já estava quase pronto para empreender, né? Inspirado pelos empreendedores que eu apoiei e pelos problemas que eu via, decidi sair da RB Capital, vendi minha participação em maio de 2019, tirei um tempo, viajei, e aí na volta, antes de começar o que é a Virgo hoje, eu ainda passei um tempo na Vortex, que já era uma intersecção entre o mercado de capitais tradicional e uma empresa de tecnologia, além de ser o outro lado do mercado. Enquanto na RB a gente fazia o front do mercado, liderava transações, a Vortex era um prestador de serviço para o mercado que estava querendo usar a tecnologia para mudar a dinâmica de serviços, o back-office do mercado de capitais. Eu fiquei 3 meses com eles, em agosto de 19, né? E aí o meu sócio, que é o Ivo, e era o então controlador da ISEC, que era uma securitizadora, aquela primeira área que eu comecei 12 anos antes, lá na RB Capital. Ele era dono da ISEC, uma securitizadora familiar, e ele tinha acabado de comprar a Cibrasec, que era a maior securitizadora do mercado, controlada pelos bancos. Então, a união entre o Ivo e eu foi uma crença no futuro de que existe espaço para um mercado de capitais diferente, que existe demanda e espaço por uma plataforma de capital para atender as empresas e projetos de médio porte. E para o Daniel, isoladamente, uma oportunidade de se provar também como executivo, e para o Ivo, um executivo que não estava tão caro naquele momento, porque estava querendo empreender, né? Então, eu acho que essa união de interesses, ela continua até hoje. É um dos melhores sócios que eu já tive. A gente até hoje continua muito alinhado e já fizemos muita coisa nesses últimos 28 meses que a gente está liderando esse projeto juntos. E a ISEC foi o ponto de largada do que é a Virgo hoje. 28 meses de pandemia, vale ressaltar, né? E aí, assim, antes de entrar no modelo de negócio da Virgo, meu entendimento é que o modelo de negócio da Virgo surgiu dessa transformação do mercado de capitais, que você começou trabalhando há 15, 20 anos lá atrás, dentro de um mercado de capitais, que hoje é outro. O que mudou de lá para cá e como é que isso influenciou na construção do modelo de negócios da Virgo? Eu acho que as forças transformacionais, elas aparecem em diferentes indústrias, né? Em diferentes mercados. Eu acho que o mercado de capitais ele tem a sua própria dinâmica que está sendo impactada, mas as forças que vêm de fora também impactam, né? Então, a primeira onda que eu digo, que eu brinco, é a onda do empreendedorismo, né? Essa onda está impactando todos os setores da economia. E no mercado de capitais não poderia ser diferente. Hoje, 10 anos depois, ou 15 anos depois que eu comecei nesse mercado, você nunca teve tantos participantes. Porque lá atrás você tinha os 5 grandes bancos que tinham atividades de banco de investimento e 1, 2, 3, 4 players independentes nessa indústria, sejam eles gestores, sejam eles corretoras, sejam eles private banks ou advisors, wealths independentes. Então, era um mercado extremamente concentrado, né? O fluxo financeiro era concentrado em poucas instituições. E 15 anos depois, você olha, hoje a gente nunca teve tanto participante independente no mercado de capitais brasileiro. Você tem um mercado muito mais fragmentado e que, por isso, traz muito mais oportunidades, né? Essa outra força são as tecnologias, né? Então, se você pensar que a gente trabalha num mercado, o de capitais,
que tem que usar muita informação, que tem muito contrato, que tem que fazer muito background check, que tem que fazer muita diligência, que tem que ter muita segurança de informação, e a pandemia acelerou bastante dessas forças. Cara, hoje os cartórios no Brasil estão quase sendo obrigados a se digitalizarem, serem plugados numa rede digital. Você tem uma série de registros e certificações que dão muito mais segurança para que os negócios possam acontecer. Você tem hoje o espírito e uma vontade no mercado de fazer coisas diferentes. Você pensar, a Virgo é uma empresa de garotos, entre eles eu, e a gente atua num mercado de titanics, né, de gigantes. E a gente consegue fazer isso com leveza, a gente consegue fazer isso com um espírito empreendedor, a gente consegue fazer isso sem botar uma camisa. Então, todas essas forças, tanto do ponto de vista inspiracional, quanto do ponto de vista de mudança da cabeça dos participantes do mercado, fazem com que seja possível o que a gente está construindo na Virgo hoje, além de uma mudança estrutural do comportamento de mercado, que é o que a gente enxerga de fragmentação da indústria de investimentos. Essa fragmentação, ou seja, muitas casas de investimento, como eu falei, gestoras, corretoras, family offices, wealth managers, advisors, todos eles ofereceram a mesma coisa para os seus investidores conceitualmente. Eles ofereceram um atendimento diferenciado e produtos financeiros diferenciados do que esse cliente tinha dentro dos bancos anteriormente. Legal, só que esse produto, esse dinheiro, ele precisa investir em alguma coisa, né? Ele precisa investir na bolsa, ele precisa investir em crédito, ele precisa investir em startup, né? E esse investimento, ele vem da economia real, né? E essa link de quem precisa de dinheiro com quem quer comprar um produto financeiro, ela exige uma infraestrutura e a participação de muitas partes no mercado de capitais brasileiro. E o que a Virgo se propôs a fazer exatamente é construir o guarda-chuva, a plataforma para que o cliente, tomador, a empresa, tenha uma experiência simplificada e, junto com a Virgo, o investidor tenha uma prateleira de produtos para que ele possa alocar o seu capital de forma recorrente. Então, a gente provê essa conexão. E, embaixo da Virgo, você tem toda a infraestrutura de licenças, de dados e de processos para que essas transações aconteçam com maior velocidade, ou seja, elas sejam mais escaláveis, que elas sejam mais baratas e que a experiência do cliente possa ser end-to-end, né? Hoje, na maior parte do mercado, o cliente faz a transação, o tomador, e depois ele fica 5, 10, 15 anos tendo aquela relação de pagamento com uma pessoa que ele não conhece, porque ele fez a transação com o intermediário e ficou sentado com o investidor depois. Então, o que a gente busca na Virgo é um pouco do que a gente fala, ou da Amazon ou do Mercado Livre, é cuidar da transação como um todo, garantir que ela chegue da melhor forma possível, mais rápida, e manter o monitoramento e o acompanhamento dessas operações para que a gente acumule cada vez mais dados para disponibilizar para o mercado, para reduzir a percepção de risco e fomentar mais transações. Eu queria entender quem é esse tomador hoje, né? Esse modelo de negócio que você construiu, me parece que ele passou a dar acesso a crédito a um universo de empresas pequenas e médias, ou talvez mais as médias, que antes não tinham acesso. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que assim, não é que as empresas não tinham acesso a capital, né? Acho que o Brasil tem uma dinâmica muito jabuticaba, né? E todo mundo, toda empresa tem algum acesso a capital, né? Tem desde o agiota, da factoring, da família, do amigo, do banco ou da agência bancária na sua região, mas as empresas não necessariamente têm acesso a um capital qualificado e desenhado para suas próprias necessidades, né? E aí, quando a gente olha para o espectro de empresas, a gente tem as grandes empresas, tá? E aí vamos fazer um exemplo aqui, fazer um corte, um faturamento acima de R$1 bilhão, tá? Essas empresas, elas precisam de capital,
elas são emissores, elas são participantes do mercado muito mais frequentes, então poderia ter sido uma escolha muito mais óbvia para a gente, mas a verdade é que quando a gente começou a Virgo era o Daniel e o Ivo, né? Quem na Petrobras ia parar para falar com o Daniel e o Ivo? E eu ia querer concorrer com a XP, com o BTG, com o Itaú, sendo o Daniel e o Ivo, não fazia muito sentido. Então, descartar as empresas grandes do nosso modelo de negócio foi muito simples, por uma questão de vantagem competitiva. A gente não tinha nenhuma, né? Por outro lado, né, o outro lado da camada, as pequenas empresas. E aí as pequenas empresas, para nós, são as empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais. Essas empresas, e eu como investidor na pessoa física, vi milhares de iniciativas para bancarizá-las e financiá-las, né? Desde empresas de RP, desde empresas de meio de pagamento, a infinitas startups já disputando um mercado gigantesco, que são as pequenas empresas do nosso corte abaixo de 100 milhões de reais. Então, esse mercado já estava um pouco mais competitivo, e é um mercado que eu não conhecia tanto. Porém, esse mercado de faturamento de 100 a 700 milhões de reais, e que tem demandas por operações de 5 a 50 milhões em cada transação, esse mercado ele é mal atendido, né? Ele é mal atendido porque o investidor tem uma percepção de risco diferente, embora você tenha ótimas empresas, elas só não conseguem ser tão transparentes ou fazer com que a informação chegue até o investidor ou a contraparte. E você tem empresas no Brasil inteiro, né? Então você tem uma assimetria de informação muito grande. Essas empresas elas buscam capital de uma forma desestruturada, contando com o apoio de pessoas do seu conhecimento, e que nem sempre vão estar pensando nas melhores transações possíveis para elas no mercado. Então, esse universo de empresas médias, ele é underserved, na nossa opinião. Continua sendo, e a gente continua acreditando nisso. Tanto a gente tem alguma razão que a gente construiu essa plataforma em 2 anos, a gente já contratou mais de 1,5 bilhão de reais para esse perfil de empresa. A gente tem clientes que já fizeram 4 operações com a gente tem clientes que já buscaram diferentes necessidades com a gente, e a gente, 18 meses depois de lançar a Virgo, recebeu um aporte no nosso Series A da XP, em setembro do ano passado, que justamente entendeu que a gente endereçava uma necessidade existente no mercado. Existe uma demanda recorrente de empresas médias por acesso a capital. E a XP, assim como outras grandes instituições, não conseguem olhar para essa demanda, porque a remuneração que esse tipo de transação pode trazer não ajuda muito no resultado dessas áreas de negócio nas grandes instituições. Então, para atender essas empresas, você precisa pensar em escala. E, na média, no mercado de capitais brasileiro, não se pensa em escala. Se pensa em maximizar o resultado com o menor número de pessoas para ter o maior bônus possível. Eu e o meu sócio, a gente abriu mão de bônus por 5 anos em favor da companhia. A gente decidiu criar uma infraestrutura de mercado, uma plataforma que utilizasse tecnologia, que pensasse em escala, tecnologia como meio para que a gente obtivesse escala, para que em algum momento do tempo a gente pudesse processar um volume de transações que compensasse a nossa escolha de atender um cliente que remunera menos. E a gente vem construindo em cima desse modelo de negócio, esse propósito de transformar o mercado de capitais para uma plataforma escalável que permita acesso para empresas de forma organizada, recorrente e multiproduto, e que permita para os investidores também ter uma redução de risco, que tem mais informação, e ter uma maior disponibilidade de alocar capital em diferentes produtos que são orquestrados pela Virgo. Você está construindo aí uma nova avenida para o mercado de capitais que foge da Avenida Faria Lima e fazendo um match, né, entre investidores que antes talvez não tivessem alocando seu capital
no mercado de crédito com empresas que antes tinham acesso a crédito, mas um crédito que era muito caro para elas, né? Não fazia sentido para elas, não era desenhado para a necessidade delas, é isso. E a gente se inspirou em termos de modelo de negócio muito mais, como eu já falei algumas vezes, no Mercado Livre do que num banco de investimento, né? Então, o que isso quer dizer na prática, né? A gente tem que ter um layer transacional, então a gente tem que permitir que sellers de capital e buyers de capital se conectem. A gente tem que ter um layer de infraestrutura para fazer com que essa transação aconteça de forma segura, escalável, mais rápida possível, com maior nível de segurança. E a gente tem que ter um nível de dados para fomentar novas transações, novas conexões entre ambas as partes. Então, só de você pensar o mercado de uma forma diferente, isso faz com que você se organize da porta para dentro de uma forma diferente. Com que você precifique o seu negócio de uma forma diferente. E acho que não tem certo e errado nas escolhas que cada empreendedor ou cada empresário fazem no seu negócio. Obviamente que às vezes a gente olha para o lado e fala, cara, putz, a gente podia estar ganhando muito mais a valor presente, porque se a gente fizesse do jeito tradicional, a gente vê o espaço para cobrar mais, para espreadar o cliente, mas a gente tem um propósito. E essa é a diferença, na minha opinião, de construir uma empresa no longo prazo e construir uma empresa no curto prazo. Você ter, isso não é uma frase minha, mas um sonho é algo que você acredita e sabe 70% do que precisa ser feito, de como você quer fazer. E, obviamente, que 30% você vai ter de volatilidade ao longo do caminho. Mas você não abre mão dessas convicções, porque senão as pessoas não acreditam em você, porque senão as pessoas não vêm com você. E eu estava fazendo um retrospecto, né? E pegando alguns materiais lá de novembro de 2019. E, cara, você abre os materiais e 70% das coisas que eu falava lá, a gente já executou 60%, falta um pouquinho, mas o projeto chamava 50-50. Era em 2022, 3 anos depois, faturar 50 milhões e ter 50 bi de ativos monitorados pela companhia. A gente hoje tem 54 bi de ativos e estamos caminhando para faturar 53 milhões de reais. Isso foi algo que a gente colocou no papel 3 anos atrás. Acho que a gente tem um mérito muito bacana de vir construindo isso. Tem muita coisa para melhorar. Quando você dobra de tamanho a cada ano, você deixa um monte de pratinho, um monte de cliente insatisfeito pelo caminho. Mas dentro da nossa estratégia, acumular dados era extremamente relevante, então a gente precisava crescer rápido. E hoje a gente tem um conjunto de dados muito interessante. A gente tem conversado com alguns participantes de mercado, com alguns investidores, e a gente tem uma posição extremamente interessante de dados para geração de valor daqui para frente. Então, tem muita coisa para melhorar da porta para dentro. A gente passou por quase todos os desafios que eu vi as startups que eu investi passarem. Então, para mim, está cada vez mais claro por que os investidores gostam de empreendedores de segunda viagem, que, na verdade, só muda o CNPJ, mas os desafios das fases que você vai passando são muito parecidos, então você vai ganhando uma biblioteca de experiências para atuar melhor, então a gente tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que a gente construiu uma marca, a gente construiu um propósito, a gente construiu um movimento. Depois do nosso Series A, em setembro de 2021, quando a gente falava e saiu um pouco mais na mídia falando dessa plataforma de capital para empresas médias, pelo menos outros 5 concorrentes ou criaram ou taguearam no nosso posicionamento. Isso é muito legal, eu acho que a gente tem que abrir mesmo. A Virgo é um icebreaker, né? A gente está dando a tapa, está dando a cara a tapa, está se colocando no mercado, está batendo de frente, está tentando organizar um mercado que era desorganizado e trazer uma cultura que não era a cultura tradicional de quem participava do nosso mercado, mas a gente vê tags no que a gente está construindo, eu acho isso super interessante. Então, a partir de agora, a nossa responsabilidade só aumenta, né? A gente tem que olhar para frente, tem muita coisa para a gente construir. A gente quer liderar um movimento do mercado tradicional com o mercado 4.0,
Então, a gente está vindo agora com iniciativas de tokenização, com uso de smart contracts, com uso de blockchain. Eu queria que você me ajudasse a organizar as ideias para que a gente pudesse entender que produtos e soluções a Virgo oferta hoje para o mercado. Está claro que você parte de uma inteligência de dados para poder curar essa dor, que é o acesso ao crédito da pequena e média empresa, mas que para que você possa construir esse ecossistema, você precisa de muitas soluções, muita tecnologia, muito ferramental. Você tem uma equipe interna, que talvez atue aí mais, vamos dizer, no core business, né? Mas você também vem fazendo investimentos aí em startups para poder estruturar esse ecossistema. Então, eu queria entender um pouco aí como é que está essa tua organização, como é que você está estruturando esse brinquedo aí para poder escalar e partir para o novo momento da Virgo aí. Aí você já quiser trazer um pouco aí de futuro também. Legal. Eu acho que assim, eu sempre acreditei que ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, tanto dentro da Virgo quanto fora da Virgo, eu sempre acreditei no conjunto, né? Então, acho que dentro da Virgo a gente fala muito da Virgo Máfia. Então, é uma empresa que forma empreendedores. E tanto isso acontece que a gente tem uma das nossas empresas, o CEO é o Hugo, que começou como estagiário com a gente há 2 anos atrás. Então, a gente tem essa capacidade de formar pessoas, de empoderar, de dar responsabilidade e permitir com que elas cresçam, até o ponto da gente convidá-las em 2 anos para ser CEO de uma das nossas empresas. Então, da porta para dentro, eu valorizo muito isso, a criação e o crescimento pessoal de cada um dos colaboradores, dos Virgo Lovers. E da porta para fora, a gente quer trazer uma experiência diferente para o mercado de capitais brasileiros. E isso é um statement extremamente ousado, né? E fazer isso sozinho seria muito difícil também. Então, quando a gente olha para o que a gente está fazendo, lembra que são 3 layers, né? Transações, infraestrutura e dados. Legal. No layer de transações, que eu acho que fica mais fácil da gente observar o caminho da Virgo, a gente olha hoje para 6 segmentos econômicos. Então, imobiliário, agro, energia / infraestrutura, indústria, varejo e fintechs. Esses são os clientes que a gente quer atender, vem atendendo e quer atender. Para esses clientes, a gente separou 4 necessidades de capital. Crédito de médio e longo prazo, que normalmente é para refinanciar banco ou para financiar novos investimentos. Essas são operações de crédito estruturado que a gente consegue realizar com múltiplos produtos dentro da Virgo. Uma segunda necessidade é capital de giro. Então, é aquele crédito de curto prazo e de menor montante que o cliente precisa, e é o mesmo cliente, né? O crédito estruturado ele precisa uma vez por ano, porque é uma decisão mais robusta, né? De sair do banco ou de investir no seu próprio negócio. O capital de giro é uma necessidade recorrente. Então, a gente também, nessa verticalização de soluções, quer aumentar o nosso ponto de contato com esse cliente. Então, a gente começou com crédito estruturado, depois a gente entrou em capital de giro. Esse ano, a gente lançou uma parceria com a Quasar e a Qflash, que são 2 empresas do mercado, para fazer desconto de recebíveis e estruturar fundos de desconto de recebíveis para empresas. E o último nível é o nível de equity, né? Como que a gente traz capital para empresas e projetos que não é crédito, mas é sociedade para eles. E aí, quando a gente olha para essa matriz horizontal de segmentos e vertical de produtos, na minha visão, a gente pode ter produtos powered by Virgo, que são empresas que a gente escolhe para atenderem os nossos clientes dentro da plataforma, como é o caso da Quasar e Qflash para FDICs e desconto de recebíveis, como é o caso da Capital, que a gente investiu para falar de equity imobiliário, ou a gente pode ter produtos delivered by Virgo, que são produtos tocados pela minha própria equipe, e aí a gente vai compondo esse mosaico. No layer de infraestrutura, para que as transações e a experiência dos clientes aconteçam, cara, tem muito ponto de contato, tem muita atividade que é executada pela Virgo e por terceiros, para que literalmente o dinheiro saia do investidor e chegue na empresa, e a empresa depois pague e chegue no investidor. Tem muita coisa para acontecer nesse meio do caminho. E aí, dentro dessa jornada, a gente também vê uma série de oportunidades de melhorias. E aí a gente pode querer resolver tudo sozinho, e aí você olharia para a Virgo e, se der certo, é uma heroína, né?
porque a Virgo é uma empresa de alma feminina, a gente decidiu isso na marca. Então, se der tudo certo, a gente fez sozinho e somos competentes e somos heroínas. Legal. Só que eu olhei para isso e falei, cara, a gente pode usar o capital, a capacidade da Virgo, o relacionamento da Virgo, para apoiar outros empreendedores que possam nos ajudar a resolver mais rápido o maior número de problemas dessa infraestrutura. Então, o investimento que a gente fez na GoLease, o investimento que a gente fez na Optime, tem essa característica. O investimento que a gente fez na Hent está no meio entre transação e infraestrutura. E o último nível é dados. Né? E em dados, que foi a última perna do que a gente tem construído, a gente trouxe e montou uma área de dados esse ano, a gente está olhando para algumas oportunidades de investir em empresas que possam trabalhar ou harvest, né, ou coletar dados para a gente. Para fechar, dentro disso, todo esse ecossistema, vamos dizer, que você vem construindo aí com a Virgo, a gente vê o nascimento e a evolução aí de novas tecnologias que vão ter um impacto bastante significativo no mercado de capitais. Você falou aí, por exemplo, da questão da tokenização, de blockchain. Que futuro você enxerga aí para o mercado de capitais e para a Virgo nos próximos 5, 10 anos? Para onde você acha que caminha esse mercado? Legal. Eu acho, e aí é uma visão muito pessoal, e nem todo mundo concorda comigo, tá? Eu acho que todo mercado de intermediação, tá? E não é só o de intermediação financeira, todo mercado de intermediação, ele tende a desaparecer, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, tudo que a gente vem observando, a descentralização financeira, o blockchain, as empresas que estão nascendo, elas têm o objetivo de reduzir o custo e aumentar a transparência do mercado. Se você reduz o custo, você permite modelos de negócios que vão reduzir o faturamento da indústria como um todo. E se você aumenta a transparência, você diminui a arbitragem, né? A diferença de preço e de percepção entre duas pontas que estão sendo intermediadas. Então, quando eu olho lá na frente, eu acredito muito na construção de uma infraestrutura que permita a maior quantidade de transações nos mais diferentes produtos, no custo mais simples e da forma com menos força humana trabalhando, e que essa infraestrutura colete os dados que vão ser utilizados para reduzir risco e para fomentar novas transações. Então, quando a gente olha para o futuro da Virgo, a gente olha para a Virgo como um sistema operacional. Então, como que a gente constrói a infraestrutura financeira? Então, a gente está falando de orquestração de pagamentos. Como que a gente constrói a infraestrutura de conexão, né, o matchmaking de investidores e tomadores? Como a gente constrói a infraestrutura de orquestração dessas transações, porque você precisa de contratos, você precisa de diligência, você precisa de modelagem, e como você constrói a infraestrutura de monitoramento, para você reduzir o risco e aumentar a confiança desse mercado. Se você constrói essas três máquinas, você pode acoplar qualquer tipo de produto financeiro em cima dela, da CCB e debênture até o token. Porque a infraestrutura necessária para que isso aconteça, e que não é regulatória, são, na minha opinião, essas 4 máquinas. Então, o que a Virgo está construindo são essas 4 máquinas para que a gente possa passar diferentes trilhos de produtos, sejam eles 4.0 ou tradicionais, para garantir o quê? Para garantir que empresas e projetos de médio porte tenham uma conta corrente de capital para suas necessidades. Então, a gente não perde o olho desse cliente. E tudo que a gente está construindo aqui, cada uma dessas máquinas, são produtos para o mercado. Isso foi uma coisa que eu sempre falei para o meu sócio. Eu falei, cara, eu quero construir uma história da Virgo que mexe o ponteiro do mercado de capitais brasileiro, mas que não seja restrita à Virgo, porque esse não é um mercado de um único player. Então, essas 4 máquinas, elas estão sendo construídas numa arquitetura de produto tecnológico que pode ser disponibilizada para terceiros como um software. E essa é a diversão, né? A gente construir isso tudo tendo que
montar a empresa, trocar e construir um time, montar e construir a cultura, mudar a marca da companhia, refinanciar a companhia no meio da pandemia, crescer a companhia no meio da pandemia, fazer um Series A no meio da pandemia e dobrar de tamanho a cada ano nos últimos 2 anos. Isso é um pouquinho do que a gente fez por aqui, além de formar empreendedores, de investir em empreendedores e de fato, estar liderando o movimento de desafio à cultura tradicional do mercado de capitais. Hoje, no meu time, a minoria das pessoas trabalharam no mercado de capitais brasileiros. Eu tenho 115 pessoas hoje que lideram uma empresa razoavelmente conhecida no mercado e 80% delas nunca tinham trabalhado no mercado antes. Do meu C-level, só uma pessoa veio do mercado de capitais, que é minha advogada, que aí também eu acho que seria difícil ter uma advogada que nunca tivesse visto isso. Mas o C-level da companhia foi construído com pessoas com experiências completamente diferentes. Se a gente não tivesse isso, eu acho que a gente estaria no mesmo lugar construindo mais uma empresa igual no mercado de capitais brasileiro. E aí eu vou fechar com o seguinte comentário. Eu torço muito para que dê certo, porque a gente finalmente vai construir um mercado de capitais que vai movimentar, estimular a economia, que gira o mercado e que gira a economia e que torna o capital investido um capital muito mais produtivo do que um capital especulativo, né? E eu acho que é muito legal essa missão que a Virgo está perseguindo e torço muito por vocês aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Poxa, e acho que a gente tem que também elogiar quem está com a gente, né? E acho que o trabalho de vocês está com a gente desde que a gente decidiu lançar a Virgo, e a gente conta muito com vocês. Parte do sucesso também tem o dedo de vocês. A marca que a gente construiu é uma das grandes fortalezas que a gente tem hoje, e vocês participaram disso, então também tenho que te agradecer, além do convite para estar aqui, pelo apoio nesses últimos 2 anos. E eu que agradeço por ter a oportunidade de fazer parte dessa tua jornada fantástica. Startup, empreendedores, investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear de investimento.